Olá pessoal, hoje eu estou aqui com a Camila Risse, que é CEO da Monuvi. A Monuvi é uma plataforma de câmeras inteligentes na nuvem. E hoje a Camila vai contar para a gente um pouco sobre a trajetória dela, sobre a trajetória da Monuvi, a evolução da startup, o que trouxe a startup até aqui e a visão de futuro também. Eu sou Daniel Gross, eu sou cofundador da Liga Ventures e esse é o Follow On com a Monuvi. Camila, conta um pouco mais pra gente, então, o que é a Monuvi? Eu dei uma breve introdução aqui, né? Mas o que é a Monuvi? E conta também um pouco da sua trajetória empreendedora. Obrigada pelo convite de estar aqui. É sempre um prazer fazer qualquer coisa junto com a Liga que foi tão importante na história da Monuvi. Então, fiquei muito feliz de estar aqui com vocês. A Monuvi, como você sabe, é uma plataforma que se conecta com qualquer câmera de segurança. A nossa ideia é capturar a imagem dessa câmera, trazer para o ambiente em nuvem e aplicar inteligência artificial nas imagens. Por quê? Para que as pessoas possam, de fato, colher o benefício de ter uma câmera sem precisar ficar assistindo horas de vídeo ou pagar alguém para ficar horas e horas monitorando, né? Que é como é feito hoje. Então, esse modelo de assistir horas de vídeo ou até de ficar capturando imagem do vídeo, armazenando numa caixinha e jogando fora diariamente milhares de horas de vídeo sem gerar nenhum dado relevante para ajudar as pessoas e os negócios, a gente não acredita que faz muito sentido. Então, o propósito da Monuvi é vir para quebrar essa forma de trabalho, é provocar, de fato, uma disrupção nesse mercado de câmeras e de monitoramento. Ou seja, acrescentar uma camada de inteligência mesmo a toda essa informação que está sendo coletada o tempo todo. Exato, perfeito. Animal. E Camila, você é a primeira empreendedora que a gente está entrevistando aqui no Follow On e a gente gosta muito, a gente é muito curioso em relação à trajetória de founders que a gente admira aqui. E eu sei que você, de longe, não é insider do mercado de segurança, de câmeras de segurança, né? Conta um pouco como é que você veio parar aqui, né? O que te trouxe até aqui? Como é que foi começar a empreender a Monuvi? Por que esse mercado, né? E o que te trouxe até aqui? Perfeito. Primeiro de como que surgiu a Monuvi. Então, o Bruno, que é o meu sócio, ele tinha uma outra empresa de controle de acesso por reconhecimento facial. Ele é o nerd da empresa, legal. Tá? E ele, em determinado momento, ele tinha um desejo de fazer um banco único de face. Porque você vem aqui no prédio, você faz um cadastro, você vai no outro, às vezes até do mesmo grupo de empresas você faz outro. Então ele queria pegar as imagens do reconhecimento facial e criar um banco único de face. E ele se deparou com a dificuldade de que as câmeras eram offline. Não armazenavam dados em lugar nenhum. Cada um no seu DVR, que é como chama a caixinha onde armazena. E foi aí que ele começou a procurar soluções para levar essas imagens para a nuvem. Tentou até trazer algumas soluções que tinham de fora, mas não conseguiu. E ele, como bom nerd que é, resolveu não, então eu vou desenvolver essa parada. E aí que nasceu, digamos, a Monuvi, tá? Rapidinho ele percebeu que a Monuvi tinha um potencial de escalar, de crescer o negócio até maior do que a empresa que era o principal foco dele. E ele também teve a humildade, que foi muito legal, de saber que ele era um ótimo desenvolvedor, mas que não tinha provavelmente a habilidade de negócio comercial necessária para fazer esse produto decolar. E aí ele foi atrás de uma consultoria. Ah, legal. Que chegou até mim. Então, antes da Monuvi, eu atuei por quase 15 anos numa consultoria que chama ActaVox. Estava com projetos, consultoria comercial. E o Bruno chegou até nós para prestar consultoria para a Monuvi. Eu, por coincidência, eu estava numa entre-safra, digamos assim, de projetos. Eu tinha alguns projetos grandes que eu tocava, que estavam encerrando, e estava só começando a entrar em alguns pequenos projetos. E eu fui para essa reunião do projeto da Monuvi, até na época, por uma ignorância minha de que, por exemplo, startup, early stage, né? Era tudo ferrado, não tem dinheiro para pagar nada, para pagar consultoria, porque se eu soubesse, nem tinha ido. Deus sabe o que faz, né? Então foi muito bom. Então eu fui para essa reunião, eu conheci a Monuvi, descobri que ele não tinha condições nenhuma de pagar qualquer tipo de projeto de consultoria o ticket que a gente tinha, mas eu me encantei bastante com o projeto, né, da Monuvi. O que brilhou os meus olhos?
na época, que era uma grande novidade para mim, esse mundo da recorrência. Então, eu não... Na consultoria, você fecha um projeto, você executa o projeto, entrega o projeto, mesmo que seja um projeto novo, tem começo, meio e fim, você tem que estar sempre fechando novos projetos. Então, eu fiquei muito encantada com a ideia da recorrência. E fechamos um projeto, digamos, de 6 meses, onde eu ia prestar essa consultoria comercial. E a gente tinha uma meta, e como ele não tinha dinheiro, né, ia ser meio que um success ali de participação. Legal. Um negócio horroroso, na época eu nem sabia fazer esse tipo de negócio. Dessas coisas que a gente olha pra trás e fala, nossa, como é que eu fiz isso? Que monstrinho que a gente fez, exatamente. Mas o que foi muito legal, porque eu e o Bruno, a gente realmente tem bagagens muito complementares. Então, eu venho desse universo de vendas, de marketing muito Total. B2B, não do mundo das startups. Daqui a pouco eu conto um pouco mais disso, né? Que a Liga, que foi uma escola para mim. E o Bruno, muito tech mesmo, hard tech. Então, a gente teve uma complementariedade tão legal. E o produto também é tão legal, né? O sistema é tão legal que rapidinho a gente viu que tinha um potencial enorme. Então, depois de um mês, eles tinham 10 clientes, a gente já foi para 100 em 30 dias. E o Bruno chegou para mim e falou, Camila, esquece esse negócio. Eu não imagino mais essa empresa sem você, a Monuvi sem a Camila. Eu falei, graças a Deus que você falou isso, porque eu também não imagino a minha vida sem a Monuvi. E isso foi em 2017. Aí a gente montou a empresa, saiu, né, do guarda-chuva da outra empresa dele, e a gente ficou 2 anos ainda part-time, tanto eu quanto ele, né? Não estávamos com dedicação exclusiva na Monuvi. E, óbvio, né, deu aquele boom de crescimento no início e depois, tudo que você não tem foco, né? A gente começou a andar meio de lado. Assim. E aí a gente até, assim, tendo vários embates, né? E me lembro muito claramente um dia no escritório, a gente falando, o que a gente faz? Então a gente vai fechar esse negócio? Eu não acredito. Eu falei, não, então vamos dar uma tacada. Eu tinha recebido, nem me lembro por quem, preciso agradecer essa pessoa, da inscrição lá do programa da Liga. Falei, então a gente vai. A gente se inscreveu, 2 dias depois vocês ligaram pra gente, no mesmo dia a gente fez entrevista, no outro dia a gente sabia que tinha sido selecionado, então assim, no intervalo de 5 dias da gente cogitar fechar o negócio, a gente descobriu que a gente estava dentro do programa. E aí eu falei, então, marido, eu vou largar a consultoria aqui, 4 meses de programa. Esse foi o momento ali que vocês falaram, não, acho que dá para dar um próximo passo aqui e ficar full time e focar nesse negócio. Foi o vai ou racha da Monuvi. Vamos pegar esses 4 meses de aceleração e vamos realmente ter dedicação exclusiva para a gente entender se realmente a gente pode. O que dá para fazer aqui? Hoje, né? Hoje é escalar o negócio, mas realmente esse negócio vai virar, né? Era o que a gente pensava. E os 4 meses estou aí, até hoje, né? Graças a Deus, a Liga conseguiu colocar a gente no trilho certo. Ah, que barato. Então você foi para uma reunião então com um lead não qualificado e saiu como sócia de uma empresa que está aqui até hoje voando, crescendo, dando próximos passos que a gente vai falar daqui a pouco. E Camila, então, vou aproveitar então para pegar um gancho nisso que você falou, né? A gente se conhece ali, acho que desde 2019, mais ou menos, né? Foi. Quando vocês entraram no nosso programa de aceleração em parceria com a Brinks. E eu imagino que, enfim, de quando vocês começaram até hoje, vocês tenham passado, a gente acompanhou algumas dessas mudanças, né? Mas passaram por várias mudanças de produto, de proposta de valor, até de modelo de negócios, né? Eu lembro dessa camada de inteligência, que era uma coisa que vocês queriam muito fazer, inclusive naquele momento, mas ainda era uma coisa incipiente, né? Sim. De quando vocês começaram a Monuvi, né? O que vocês tinham como premissas ali? O que disso ainda é válido? O que vocês mudaram no caminho? Conta um pouco desse processo de aprendizagem, né? Dessas etapas de aprendizagem no caminho, que acho que os empreendedores que estão assistindo a gente agora vão gostar de entender como é que funciona esse processo também com outras startups. Muito boa a sua pergunta, porque esse processo ele não é nada fácil. Hoje, né, quando você começa a lidar com fundos, você entende da importância de você ter uma tese, né? Mas na época a gente tinha algumas ideias
que a gente buscava validar. E quanto mais cedo na jornada, mais pitacos você vai receber. Né? Então, me lembro muito de muitas pessoas contestarem algumas poucas convicções que a gente tinha, mas algumas coisas a gente tinha convicção. E é muito, muito bom você ver hoje pessoas comprando a sua tese, né? Você vendo que realmente faz sentido. E também muito bom ver que você também teve a humildade de ouvir e coisas que realmente não faziam tanto sentido, né? Então é muito difícil mesmo esse processo. Acho que o mais importante é a gente estar sempre ter a humildade de ouvir as opiniões, mas também ter a autoconfiança necessária para aquilo que você tem a convicção. Então, por exemplo, vamos falar das teses da Monuvi. A gente tem algumas teses que são muito importantes. A primeira tese é a gente ser agnóstico em relação a hardware. Legal. O que significa isso? A Monuvi se conecta com qualquer câmera de segurança, até com DVR, né? Que quando a câmera analógica, via DVR, a gente consegue se conectar. Em determinado momento, muitas pessoas contestaram essa tese. Eu me lembro até de estar numa mesa de conversa com um potencial investidor da Monuvi. Ele falou assim, não, mas entra aqui no Zoom, né? Plataforma Zoom de videoconferência. Então, tem uma página aqui no Zoom onde você consegue escolher os equipamentos, eles indicam os equipamentos, você pode até já comprar os equipamentos. Então, ele tinha muito uma ideia da gente ser um marketplace até, de venda de equipamentos e tal. Entendi. E essa era uma tese muito relevante nossa, porque a gente já tinha entendido que existe um parque instalado de câmeras muito grande, gigantesco, e que o ciclo de troca desses equipamentos não é igual ao do celular, né? Que você troca uma vez por ano, provavelmente, quem pode. As pessoas compram uma câmera para ficar por 5 anos, pelo menos. Então, como é que eu vou num cara de facilities de uma grande empresa dizer que você investiu milhares de reais num parque de câmeras e falar, não, joga tudo fora porque eu tenho uma tecnologia melhor. Inclusive, ele vai brigar contra ele trocar a sua tecnologia. Exato. Não, ele vai, inclusive, trabalhar pro chefe dele para falar, não, essa tecnologia não é tão boa, que eu comprei é melhor. Então, ao invés de eu ter pessoas defendendo a minha tecnologia, eu vou ter pessoas lutando contra, né? Então, a capacidade da gente se conectar com o parque instalado sempre foi uma tese que eu e meu sócio, a gente tinha muita convicção. E eu me lembro, eu bati na mesa e falei assim, não vou ter uma porcaria, não falei essa palavra, uma parecida com essa, não vou ter uma porcaria de uma foto de uma câmera no meu site, porque, gente, quem compra uma câmera pela câmera? Ah, aquele cantinho tá muito vazio ali, vou colocar uma câmera. Não, as pessoas compram câmera para resolver um problema. Sim. Né? Para ter uma presença remota, para você poder estar em 2 lugares ao mesmo tempo, né? Sem você ter que se deslocar até lá. Então, a gente foi muito convicto. E hoje a gente enxerga pelo próprio investidor que a gente tem, os LPs, né? Os investidores do fundo. Hoje, a gente foi a primeira startup investida do fundo de IoT da América Latina. Sim. Então, quantas pessoas realmente compraram essa tese e falaram pra gente que isso é um valor muito importante da Monuvi, essa conectividade. Sensacional. Né? Então, isso foi uma tese que perdurou e que a gente continua acreditando nessa tese. A gente não é fechado com nenhum hardware, tá? Então, essa é uma parte bem importante. Você comentou da questão da inteligência. Isso foi um ajuste de percurso que a gente teve que fazer. Em determinado momento, a gente entendia que a inteligência artificial não precisava ser core business da Monuvi. O que eu quero dizer com isso? A verdade é que os algoritmos, os modelos, né, de inteligência artificial, eles não são algo recente. É algo que existe já há um tempo. Da década de 70, assim, para você ter noção. Então, não é algo super recente. Existem bibliotecas open source, né? YOLO e tal, que qualquer pessoa consegue entrar lá e pegar. Então, a gente fala, bem, se tem tanta gente aí, cientista, baixo nível, desenvolvendo isso, a gente pode só tentar consumir isso numa infra em nuvem, que é um baita desafio, de uma forma otimizada para que qualquer pessoa possa ter acesso à inteligência artificial. Porque apesar de existir desde os anos 70... por que todos os lugares não tem inteligência artificial em câmera sendo usada? Porque custa caro, você tem que ter uma máquina com alta capacidade de processamento. Então, conseguir consumir isso de uma forma que eu consigo entregar para qualquer pessoa consumir por um valor que alguém pode ter,
é um grande valor da Monuvi, que a gente entendia que era o nosso único valor, digamos, principal valor. Até hoje é core business nosso, toda essa parte de infra, né? E a gente acreditava que a gente poderia, então, conectar com provedores, digamos, de middlewares, né? De inteligência artificial na nossa plataforma. A gente tem ainda alguns parceiros de inteligência artificial, mas a gente já entendeu que a parte do algoritmo também é core business para a Monuvi. Legal. Então, esse foi, por exemplo, um ajuste de rota que a gente teve que fazer. Então, hoje a gente tem uma equipe de inteligência artificial dedicada totalmente na Monuvi, trabalhando o tempo inteiro. E com isso vem a terceira tese, que é muito importante para a gente. Porque apesar da gente ter inteligência artificial para imagem, isso se chama analítico de vídeo, né? Video Analytic, ou visão computacional, enfim, tem vários nomes, né? A gente tem uma tese muito importante, que é a gente é uma startup. Sim. A gente precisa ser escalável. Sim. Tem muita inteligência artificial para vídeo que não escala. Por exemplo, o reconhecimento facial. Por que não escala? Depende muito da parametrização do hardware. Então você tem que ter uma câmera em determinada posição, uma determinada iluminação. O pessoal que está aqui, né, no backstage aqui da coisa sabe, quem trabalha com imagem. Você põe uma luz contra a câmera. Quem nunca tirou foto contra a luz? Sim. Cega a câmera, né? Então, com reconhecimento facial, para controle de acesso. O sol ao longo do dia muda de posição, tem uma dificuldade. De condições que a sua rede assim, não vai ter na maioria dos casos. Ali. E que é muito difícil de escalar. Você vai ter que ter alguém, vai ter que ter um projeto de hardware, você vai ter que ter uma clausura que você tem. Então, o nosso time de inteligências trabalha para projetos plug and play, o máximo possível. Legal. Isso significa o quê? Vai vir aqui a empresa enorme, a Unilever, vai chegar na Monuvi, mas para a gente desenvolver um modelo de algoritmo específico para um processo deles, a gente não vai atender. Mas a gente vai atender, por exemplo, detecção de pessoas, de cerca virtual, de proteção de perímetro, de veículos, de contagem de pessoas. Então, todas essas inteligências que muitas pessoas sofrem dessa mesma dor, que é uma dor muito específica que não escala, a gente não vai atender. Então, hoje são as principais teses, digamos, aí da Monuvi, sendo que uma delas foi um ajuste de rota, que era totalmente diferente lá no início. A gente estava falando lá de quando você entrou no programa de aceleração da Liga, né? E como esse foi um marco importante ali para vocês ficarem totalmente dedicados no projeto e validar se era aquilo mesmo, né? Se aquele ia ser o futuro de vocês, se vocês iam levar a Monuvi para frente, né? Eu queria explorar um pouco mais de como foi o programa com a Liga, assim, né? O que vocês tiraram de maior valor? Quais foram os principais pontos ali que vocês acreditam que tenham influenciado nessa trajetória da Monuvi? Eu sou super fã de vocês, você sabe, né? Bem, acho que o primeiro ponto você já falou na própria pergunta, foco. Legal. Então, vocês dão pra gente a oportunidade. A gente até tinha escritório, mas, por exemplo, a gente tem a oportunidade de ter algumas posições dentro do ambiente de vocês. Isso fez toda a diferença para a Monuvi. Acho que vocês nem têm noção do tamanho da diferença que isso faz. Porque a gente, de fato, teve foco não só na Monuvi, mas a gente mergulhou de cabeça nesse ecossistema de startups. Que para quem é startupeiro de origem, pode não ter tanto valor, mas para nós, eu e o Bruno não éramos startupeiros. A gente foi executivo de empresa, sabe? Então a gente vem de um outro paradigma. Então, a gente está ali vendo como vocês fazem, ao lado de outras startups, em estágios, às vezes, mais avançados do que o nosso na época, com certeza, né? Muito mais avançados que nós na época. Então, essa imersão, acho que é o primeiro ponto que eu destaco. Legal. E que, assim, é uma dica que, assim, você é empreendedor que está aqui... totalmente focado e com gente que está numa missão parecida com a sua. Legal. Então, a gente realmente... respirou aquilo ali, dormiu e acordou ali, né? Quantas vezes? Então, verdade. A gente ficava lá sempre, a gente... olha, foi meu mundo, aquilo foi incrível, então foi demais. Essa dica tem que... Você que é empreendedor, se você tem a oportunidade de estar no ecossistema 24/7, esteja, aproveite, porque
isso é incrível, assim. Não só de outras startups, porque eu enxergava muito a Liga como uma startup também. Então, a gente via muito como que vocês faziam as coisas, a gente usava muito a equipe de vocês, né? Isso foi muito importante. Outra coisa que foi muito importante pra gente foi a cadência. Dar ritmo pro desenvolvimento. Exato. Então, a gente tinha o método de vocês, que é o método ágil, né? Vocês obrigaram a gente a entrar nesse método. Talvez a gente, como gestores, demorasse um pouco mais para perceber isso. Porque tanto eu quanto o Bruno, a gente vem do mundo corporativo. O mundo corporativo tradicional vem de uma cultura de evitar o erro ao máximo, não é? Então, foge do erro ao máximo e se fazem treinamentos e horas de estudo para você não errar. E com vocês a gente aprendeu que é o contrário. Procure o erro, erre o mais rápido possível, teste, valide o mais rápido possível, porque errar rápido é errar barato, aprender rápido e ir para o próximo erro. E com isso você constrói uma empresa ágil de verdade. Então a Estela, né, que eu tenho que deixar um beijo aqui para ela, que foi, né, quem acompanhou a gente tinha reuniões de cadência semanais e ela foi super dura com a gente, não deixou a peteca cair. Então, realmente entrar num modelo ágil, daily scrum, fazer checkpoint, seguir, né, o planejamento de ações, do que é prioridade, saber o que priorizar. Ela ajudou muito a gente a entender o que a gente prioriza. Foi, assim, divisor de águas pra gente. Foi muito, muito importante. E o último ponto que também foi importante pra gente foi a rede de mentores, não posso dizer. Foi muito legal. Era assim, gente. Eu tô com problema, por exemplo, eu sou da área comercial, Bruno da área de tecnologia, zero finanças, né? Zero, não tinha formação de finanças, simplesmente, não, tranquilo, Camila. Fiz a mentoria aqui com o CFO do iFood. Olha que bobagem, né? Então, assim, e isso foi para todos os problemas que eu tive. Então, precisamos melhorar a produtividade, produto. Então, a rede de mentores que vocês têm, vocês simplesmente colocam a gente em contato com as pessoas que têm bagagem, têm repertório para ajudar a achar os atalhos ali. E eu preciso dizer que, como também hoje participante da rede, né, de mentores da Liga, que a Liga assim, cria realmente esse ecossistema em que as pessoas têm prazer de estar ali. Então, quem mentorou a Monuvi nunca foi só uma hora de mentoria, acompanhou, esteve presente, participou realmente. Então, o Diego Barreto tem que agradecer muito por ele. Diego é incrível, ele é sensacional. E hoje, quando eu tenho mentorados do social selling, do comercial, do tudo da Liga, eu também, assim, com muito prazer, e porque é muito gostoso a gente ter esse sentimento de que estamos construindo algo muito fora da curva, sabe? É isso. E a Camila virou uma super mentora nossa de vendas, de social selling. Entrou de cabeça mesmo nessa rede, a gente também agradece demais. Imagina, o sentimento, eu tenho que ter muita entrega ainda, o sentimento de dívida aqui é muito grande. E Camila, vocês foram, depois disso, a primeira startup investida do fundo de IoT da Indicator, com âncoras ali como o BNDES, a Qualcomm, né? Imagino que esse para vocês tenha sido um marco importante e empreendedores que acompanham a gente aqui, né, devem estar ponderando ali sobre as suas rodadas também, né? O que mudou? Faz mais ou menos um ano que vocês captaram uma rodada seed, né? O que mudou de lá para cá? Que diferença esse investimento fez? Que diferença a entrada desses investidores fez na trajetória da Monuvi? Que pergunta boa. Bem, a primeira diferença é óbvio que uma vez que você tem capital à disposição, você pode, de fato, fazer acontecer desejos, né? Então, no caso da Monuvi, o que foi? A gente tinha algumas visões. O que faltava pra gente? Time. Pessoas, basicamente, braço para fazer a coisa acontecer. A gente sempre foi uma empresa muito enxuta. Então, pré-investimento, a gente tinha os 2 founders mais 8 pessoas. Então, éramos em 10. Hoje, a gente está com 50. Caramba. Então, assim, em um ano vocês quintuplicaram o time. Porque a gente sabe que o tamanho do desafio que a gente tem, realmente a revolução do mercado que a gente quer proporcionar, a gente não vai fazer
assim, com 10 pessoas, né? Porque precisam de um time bom, preparado junto com vocês. Exato, a gente precisa de time, assim, a gente trabalha realmente super hard tech mesmo. Então a gente, desde a Monuvi é muito multidisciplinar. Então a gente tem uma parte de infra muito grande, de algoritmo de inteligência, de conectividade com hardware, porque para se conectar com qualquer hardware não é tão simples, né? A gente tem um modelo de negócio que você sabe, que é B2B2B. Então a gente trabalha com canais parceiros, que são os integradores de segurança, que são as estrelas, os protagonistas do nosso modelo de negócio. Então a gente precisa ter a aquisição desses parceiros, mas depois que ele está aqui, eu tenho que ter todo um trabalho de formação desses parceiros, para eles aprenderem a vender o meu produto. Então a gente tem todo o programa de mentoria dos parceiros, e eu tenho que dar suporte para esses parceiros. Então, assim, realmente não é um modelo de negócio fácil de desenrolar. Então o investimento propiciou para a gente, de fato, trazer o time que a gente precisava para fazer acontecer. Para escalar tanto a tecnologia quanto esse fluxo de vendas. Exatamente. A gente entregou a meta de 2021, estamos com uma meta super agressiva para 2022, mas a gente está usando o capital para fazer isso acontecer, né? E o segundo ponto foi que esse fundo que a gente foi investido realmente tem, assim, empresas que têm tudo a ver com o nosso negócio. Então a gente tem empresas de conectividade, então a Vivo está dentro. A gente tem empresa de hardware, Motorola, Multilaser. Então a gente tem, assim, realmente investidores que têm muita sinergia com o nosso produto. Sensacional. Isso faz muita diferença. Isso faz toda a diferença. Então eu fiz reunião com o presidente da Qualcomm no Brasil. E o cara, olha que tesão, o cara, Camilo, eu estava super afim de conhecer você, a Monuvi, então o cara já está falando de Monuvi há não sei quanto tempo, né? Isso é um sonho pra gente. E essas pessoas que são de empresas que têm sinergia e estão pensando em Monuvi, acho que vem junto com o terceiro ponto, porque tanto os investidores quanto o VC ajudam muito a gente a ter uma visão mais clara de longo prazo. Os caras já investiram e já tiveram saída, então eles sabem como é essa jornada, desde a rodada seed, você fazer série A, série B, eu não sei Esse processo que vocês estão passando pela primeira vez, eles já viveram outras vezes e conseguem apoiar. Trocentas vezes. Então, realmente os nossos investidores, né, a Indicator, eles agregam muito pra gente. Então, os nossos investidores, mais do que ajudar no dia a dia, porque eles também agregam muito no dia a dia, a verdade é essa. A gente tem reunião de cadência semanal, eles ajudam muito para as decisões do dia a dia, mas acho que um grande valor de você receber um investimento de alguém que é um smart mesmo, né, que está ali conectado com o negócio, conseguir te ajudar a ter essa visão de longo prazo. Animal. E eles estão com a gente no longo prazo, sabe? Então, a gente está falando de próximas rodadas, a gente fala de visão de longo prazo. Eles são sócios, realmente. E eu dou graças a Deus todos os dias, porque eu já tive a oportunidade de conversar com outros founders de startups, onde, junto com o investimento, vem mais uma cobrança do que uma ajuda. E eu tenho um sentimento de zero cobrança. Não, esse match é muito importante, né? Quando o pessoal vai captar dinheiro, muitas vezes eles olham pro cheque que tá chegando ali e não olham o que vem por trás do cheque. Só que o que vem por trás do cheque é tão importante quanto ou mais importante do que aquele dinheiro que tá entrando. A gente teve o privilégio de buscar um investimento não pela necessidade da grana, porque eu e o Bruno, a gente não tem um perfil muito arrojado, digamos. A gente sempre tentou manter a empresa meio brequivada. Então a gente conseguiu crescer dessa forma, mas a gente buscou investimento muito mais pela oportunidade de mercado, da gente entender que é um mercado que vai se movimentar e que a gente tinha uma posição privilegiada para dominar esse mercado, né? Inclusive, não sei se você sabe, a gente conheceu os investidores da Monuvi Indicator no evento da Liga, né? Foi graças ao evento da Liga, então, gente, eu falo que eu amo a Liga, não é à toa, né? Então, foi num evento da Liga que a gente estava aprendendo sobre o mundo de investimentos que a gente conheceu os nossos investidores, então, assim, foi muito legal. Que legal. E já que você falou da oportunidade de mercado, como nossa última pergunta aqui hoje, eu queria um pouco da sua visão de futuro, né? O que você vê como próximos passos para a Monuvi e que próximas tendências e tecnologias você enxerga que vão ser sinérgicas ao que vocês estão construindo? Perfeita pergunta, ótimo.
Bem, o que eu enxergo de visão desse mercado das câmeras, né? Quando eu falo que a gente vai provocar uma disrupção, uma revolução nesse mercado, é de verdade, não é só pitch bonito da boca para fora. E a analogia que eu gosto de fazer é com o mercado de smartphones. Em determinado momento, todo mundo andava com um tijolinho, né, no bolso. Os tiozão pendurado no cinto, né? Mas todo mundo andava com celular que ligava, recebia e no máximo rolava um joguinho da minhoquinha. Era isso, basicamente. Hoje a gente sabe o que é um smartphone. O poder que foi transformar um fone em smart, né? A câmera é a mesma coisa. Onde você entra hoje que não tem uma câmera? Você vai na padaria, tem câmera, no shopping tem câmera, no estacionamento tem câmera, no teu escritório tem câmera. E essas câmeras estão capturando imagem, gravando na caixinha e jogando fora. Igual o celular está subutilizado. Sim. Então a Monuvi tem a proposta de trazer exatamente a mesma revolução, de que as câmeras podem ser smart e com isso fazer muito mais pelas pessoas. Então, qual que é a visão de futuro do nosso mercado, de como que a Monuvi vai transformar esse mercado? É exatamente assim. Então, a gente enxerga que todas as câmeras estarão conectadas na Monuvi e a gente vai poder aplicar inteligência de fato para que esse equipamento, esse dispositivo, primeiro, não precise ser trocado com tanta frequência. Então, tem uma questão de sustentabilidade relevante. Hoje, você compra uma câmera. Se você quer ter uma inovação, você tem que jogar a câmera que você tem e comprar uma nova, tá certo? Quando você conecta uma câmera na Monuvi, automaticamente ela é smart e eu tenho um catálogo de, por exemplo, 10 inteligências na Monuvi e sua câmera pode consumir 10 inteligências. Amanhã eu lanço mais 10 inteligências, a mesma câmera, sem precisar trocar o hardware. Eu tenho agora um catálogo de 20 inteligências. E com isso a gente estima que a gente prolongue a vida útil da câmera por pelo menos mais 10 anos, que é até a falha do hardware, tá? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é sobre poder fazer mais com as câmeras. É óbvio que a maioria das câmeras foram penduradas no escopo de segurança. Né? Mas a gente separa a utilidade da câmera para muito mais que segurança. É segurança, é controle, é gestão e é presença virtual. Sim. Então eu posso controlar alguma coisa remotamente, eu posso fazer gestão da minha equipe remota. A pandemia veio para provar para a gente, né, que é possível. E eu posso ter presença virtual. Estou com saudade do meu filho, do meu pet. Né? Eu posso estar presente pela câmera e eu posso ter inteligência artificial me ajudando a fazer isso de forma muito mais eficiente. De novo, sem precisar ficar assistindo horas e horas de... Exato. Meu filho chegou em casa, eu posso receber um aviso e aí eu vou olhar a câmera. Né? Eu posso, por exemplo, eu tenho uma câmera no meu negócio. Isso é cases reais. Tem uma câmera no meu negócio que está lá por segurança, mas por que não contar quantas pessoas entraram no meu negócio? Por que não contar quantas pessoas passaram na frente? Entender o perfil dessas pessoas. Faço o funil da loja física. Quantas pessoas passaram na frente, quantas pessoas entraram, eu sei quantas vendas eu fiz. Eu tenho meu funil. Então, as pessoas de fato, podem fazer muito mais com a câmera. Muitas aplicações em cima do conteúdo que estava sendo desperdiçado. Exatamente. E o último ponto, que é a visão de longuíssimo prazo, é do Big Data. Então, de fato, eu tenho aqui imagens que estão sendo interpretadas por vídeo analítico, que estão sendo traduzidas em metadados, e com isso eu tenho um banco de dados gigantesco, que também pode ser consumido de forma comunitária. Então, você tem uma câmera que está gerando dados relevantes, que hoje é para o seu uso, mas eu posso ter um Big Data que, de fato, gere dados para a sociedade como um todo. Um exemplo que eu gosto de dar, que clareia um pouco, que materializa um pouco isso que eu estou dizendo, é os bancos de dados de tipo Serasa da vida. Né? A Serasa, ela tem um banco de dados, eles têm um modelo super vencedor, né? Você paga na entrada e na saída do dado, né? Então, quando você negativa alguém, você está enriquecendo o banco de dados deles e eles usam com esse banco de dados, eles podem criar produtos, por exemplo, de antifraude. Sim. A Monuvi com, por exemplo,
análise de segurança, eu posso gerar dados de segurança de várias regiões do Brasil. Aliás, hoje a gente já tem câmera em todos os estados do Brasil. De fluxo de pessoas, idem. Então, eu posso ter um Big Data, um banco de dados que poderá ser consumido para diversas aplicações também, que extrapolam, inclusive, a questão da segurança. Sensacional. Pô, muito legal mesmo ver a evolução de vocês, ver tudo que vocês foram capazes de construir até aqui. E Camila, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje no Follow On, por compartilhar essa trajetória. A gente tem muito orgulho de ter a Monuv como uma startup da nossa rede aqui. E para quem está acompanhando a gente, esse foi o Follow On com a Monuv. A gente está super feliz de estar aqui hoje. Se você curtiu esse vídeo, aproveita aqui para deixar seu like, para compartilhar e segue a Liga nas redes para acompanhar os próximos episódios do Follow On. Muito obrigado, pessoal!